Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje estou com um amigo meu aqui, que conheci não faz muito tempo, tá? Mas assim, me apaixonei pela arquitetura dele, cara. Felipe Oliveira, muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina, Calil, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui pra gente conversar um pouco e eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Cara, eu vou falar pra você que você também é do interior e eu também sou do interior. E eu sei o quanto a gente, na verdade, reluta por não ser ou ser, né, na verdade, porque sempre tem um ponto de vista diferente, até mesmo das formas e referências a qual a gente se surpreende, ou até mesmo as pessoas falam assim, puta, mas esse cara veio do interior e tá fazendo esse tipo de coisa. Cara, é verdade, tem essa possibilidade. Sim, sim. Felipe, conta um pouco mais da sua vida, vai? Pra gente conhecer um pouquinho mais você. Como você já adiantou aí sobre o interior e tudo, né? Eu venho realmente de uma cidadezinha muito pequena, chamada São Gotardo, no Triângulo Mineiro, interior de Minas Gerais. Por isso que esse sotaque Esse sotaque. A gente não nega, né, o sotaque. E eu me mudo para Franca para fazer faculdade, fazer arquitetura, em 2005. E durante o período de faculdade, logo no primeiro ano eu conheço a Mariana, que hoje é minha esposa e também arquiteta, e a gente começa a namorar logo no primeiro ano, se forma, se casa e começa a trabalhar juntos, né? A gente começa o escritório no quarto da casa dela, na verdade, a gente tinha estrutura zero. Assim, mas vocês nunca trabalharam em outro escritório? Eu fiz estágio em outro escritório, em Franca mesmo. Fiz estágio por lá, a Mariana também fez estágio lá desde o terceiro ano, e logo no último ano a gente teve a oportunidade de fazer um projeto nosso mesmo, e aí que a gente entende e fala, vamos fazer nossa arquitetura, né, da jeito que a gente gostaria e que a gente imaginava. E é uma oportunidade que a gente teve ali logo nesse último ano, e a gente pega a estrutura que a gente tinha, como eu falei, era o quarto da casa dela. A gente ia atender o cliente, fazia reunião na casa, onde fosse, não tinha estrutura. E logo um tempinho depois, uns 6, 8 meses, a gente reforma o porão da casa da Mariana. E lá a gente começa a entender que teria um escritório mesmo, né? Estruturalmente falando, né? Teria a estrutura de mesa, tudo ali organizado. Era um espaço muito pequeno. E éramos só nós dois, né? Daí um tempo a gente começa a agregar mais pessoas na equipe, e logo em 2019, 2020 foi onde a gente realmente entende que o escritório tem uma demanda maior, né? E aí a equipe vai de 3, 4 para 10, 11 pessoas, e a gente consegue aí chegar numa estrutura que a gente gosta de trabalhar, né, assim, que a gente consegue atender desde concepção a parte de interiores, né. Então hoje o nosso escritório tem essa equipe toda, assim, para poder trabalhar em cima dos projetos, né. Felipe, qual que foi a universidade que você se formou? Eu formei em Franca mesmo, na Unifran. Na Unifran. Na Universidade de Franca. E pergunto pra você, antes de eu perguntar, na verdade, de onde veio todo esse anseio de arquitetura? Então, seus pais, arquitetos ou algo do tipo, que se tornou arquitetura, o que foi, na verdade, a arquitetura pra você? Então, é engraçado isso. Eu, desde criança, gostava de várias coisas. A minha mãe falava, eu desmontava os brinquedos pra tirar, por exemplo, um motor de um carrinho e inventar uma outra coisa com aquilo, sabe? E ela falava, chegou um ponto que eu ela não achava aquilo ruim mais, ela achava que já era algo meu de ter que desmontar, criar. Ela falava que eu montava roda gigante, umas coisas assim com caixinha de pasta de dente, sabe? Aquela coisa de criar coisas com, sei lá, né? Viver criando, como criança, desenhando e criando. Gostava muito de desenho, gostava muito de fotografia, e na família eu não tive, assim, alguém que tivesse contato com a arquitetura, e muito distante até. Eu vivia em casas ou lugares da minha infância que existia arquitetura, mas de uma forma muito simples, né? Não é uma arquitetura sofisticada do modo que a gente faz hoje e tudo, né? Então, se for te dizer que eu tive contato com arquitetura de qualidade, assim, eu acredito que não. Isso foi no decorrer do processo. Em algum momento eu falei, eu vou fazer arquitetura. E, pra te ser bem sincero, eu não sabia nem onde eu iria fazer, como eu iria fazer e tudo.
E acho que as coisas foram encaminhando, né? De ser Franca, uma faculdade ok, assim, e aí eu conheci a Mariana, e lá eu acho que aquela frase vale bem pra mim, que assim, às vezes não é a faculdade que faz o aluno, a gente que tem que correr atrás e se empenhar para pesquisar e desenvolver o que a gente realmente está buscando, né? E eu não sei, eu acho que... Não sei, essa vontade sempre eu tive, sabe? E parece que isso não acalma em mim. Eu tô sempre buscando, sabe? Tô sempre querendo fazer algo muito bom, né? Sabe que uma coisa que me chamou muita atenção, assim, eu nunca tinha tido contato com vocês, acho que vocês até mesmo, vocês vieram numa... Não sei se você veio, mas vieram numa... Acho que era uma open house que nós fizemos aqui na Reúd, que foi legal conhecer a tua equipe, vocês viram um pouco do projeto e tal. E o que me chamou muita atenção foi a linha de desenho. Uhum. Então assim, a gente entende que todo arquiteto ele tem sua evolução dentro das referências a qual ele tem, né? E quando chegou aquela linha de desenho de um escritório a qual eu não conhecia até então, cara, me chamou muita atenção, não somente pela linha, mas pela qualidade a qual veio aquilo. E, cara, vou te parabenizar por isso, cara, porque são poucos arquitetos que, na verdade, não é uma questão de domínio, mas uma questão de essência a qual conseguem trazer de outras referências. Sim, sabe? Então, até meus parabéns por isso. Até mesmo eu tava falando aqui com você, né? Você tem uma equipe, cara, que é fantástica. São pessoas fantásticas que realmente vão no detalhe do detalhe do detalhe, sabe? E eu sei o quanto é difícil achar pessoas assim, principalmente no interior, que nunca tiveram o contato ou até mesmo a oportunidade, como você disse, de ir visitar uma casa de alto padrão, tá num lugar onde se pega como referência e ver foto é completamente diferente. Né? Então, Felipe, quais foram as referências que você teve durante esse desenvolvimento para chegar na linha de desenho que você tem hoje? E quando foi o ano que você lançou o escritório? A gente inicia o escritório em 2009 e 2010, quando a gente se forma ali, final de 2009 e 2010, né? Eu e a Má, e a gente começa, como eu falei, bem pequenininho ali e tudo, né? Mas eu eu não tive tantas oportunidades antes, assim, Claro que a gente viajava e tudo, mas era algo mais simplificado, né? A gente não conseguia... fiz viagem internacional para ir ver tal obra de tal arquiteto. Isso era distante para mim. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter mais acesso a tudo isso, né? Mas, assim, era muito de referência da gente buscar mesmo, sabe? Que fosse em livro, que fosse internet, mas, assim, eu sempre... entendia o que eu gostava, e eu acho que eu buscava cada vez mais entender e aprimorar o meu olhar para cada ponto da arquitetura, né? Então, que fosse na proporção, que fosse no detalhe, que fosse na luz, que fosse no... Isso me deixava cada vez com mais vontade, né? Então, assim, eu sempre busquei, a gente tem excelentes referências no Brasil, né? A gente... ver aí grandes arquitetos, a arquitetura brasileira é incrível, né? A gente não precisa ir longe para achar boas referências, né? Então a gente se espelha nos bons arquitetos brasileiros, né? A gente gosta muito disso e a gente quer fazer parte disso, né? Então acho que é essa vontade que nos move, né? E assim, a gente vê, de repente, por exemplo, a gente está com alguns projetos externos e de repente o próprio cliente traz uma referência totalmente nossa, né, do Brasil ali, de arquitetos que a gente gosta, que a gente valoriza, e tudo. Você fala como isso é bacana, né? Você vê uma pessoa que está lá, de repente lá do outro lado do mundo, tá vendo a nossa arquitetura aqui, né? Isso nos enche de orgulho, né? Uma coisa que a gente gosta muito, né? Sim, mas me dê nomes, cara. Tem preciso de nomes, a gente adora, vamos pegar aí 3 muito bons que a gente gosta. A gente adora Jacobsen, a gente adora Márcio Kogan, a gente adora Isai, a gente, sabe, são nomes muito, muito fortes da arquitetura brasileira, né? Sim. E são nomes que a gente entende que fazem uma arquitetura ao mesmo tempo que muito nossa, muito simples, muito brasileira, ela tem um diferencial muito grande lá fora. Ela tem algo que às vezes alguém que está tão acostumado aqui vai falar assim, nossa, mas é tão dia a dia, mas ela é tão diferente, tem um valor tão precioso pra gente, que para nós nos enche de orgulho, sabe? São grandes nomes aí que a gente tem na arquitetura brasileira. E Felipe, a gente entende, por exemplo, quando a gente veio pro interior, a gente poderia ficar lá fazendo os projetos e tal, e a gente entende, cara, quanto você cresceu através do que você, na verdade, tem, e muitas vezes você não tem a oportunidade de trazer o que você tá querendo desenhar pro interior, né? Porque então você tem que achar outro. Quando
como que você aflorou o teu escritório e como que você virou a chave para isso? Sim. É difícil, né? A gente faz faculdade, você tem ali um básico do básico de entendimento da arquitetura, você precisa buscar, você não tem conhecimento administrativo, você não tem N conhecimentos que precisaria para tocar um escritório, né? E a gente vai aprendendo ali, né? Às vezes começa na porrada, eu sempre falo, você tem dois jeitos de aprender, cara. Ou você aprende na porrada ou você compra experiência. É um dos dois, cara. Então, assim, essa história, entendeu? A gente tem que ir fazendo isso. E assim, eu digo que eu tive uma grande oportunidade, sabe? Teve um cliente muito, muito bacana que hoje, inclusive, eu considero amigo, assim, a gente se considera amigo. E a gente fez a casa dele, e ele é um australiano, e ele nos deu muita liberdade de criação, entendeu? Onde foi essa casa? Em Franca mesmo. Em Franca mesmo? Uma das primeiras casas que a gente fez assim. Como chama essa casa? É Casa MCNY. Tá. E o cliente foi muito bacana, porque assim, ele é ligado à moda, ao design, e ele também tem um olhar bem apurado, e ao mesmo tempo que ele dava uma liberdade de criação, ele conseguia agregar mais coisas também, que isso era importante para nós naquele momento, né? Então, assim, em 2016 a gente concluiu a casa dele, e foi um momento de muita experiência para nós, porque assim, a gente testava N questões, isso é lindo, maravilhoso, acho que funciona, como fazer? Você tá no interior, você não tem estrutura, você não tem, às vezes, fornecedores, você não tem pessoas com vontade de querer fazer o diferente, ou às vezes nem tão diferente, mas a pessoa não quer sair daquele dia a dia. Às vezes não quer nem entender o que você tá falando, cara. Você pode desenhar 30 vezes, que às vezes o cara não adianta. Você fala assim, mas tem certeza disso? Tenho certeza disso, cara. E assim, foi um desafio muito bacana, porque aí foi um momento que a gente teve um construtor muito bacana também, que ele hoje constrói pra gente outras casas e tudo, e foi um momento que a gente conseguiu, foi um dos primeiros projetos que a gente conseguiu levar, tipo, muito daquilo que a gente queria, né? Não 100%, porque a gente tinha inúmeras restrições, por exemplo, de estrutura. Às vezes, eu queria uma laje extremamente fina, mas a proteção era inviável lá naquela época, no lugar que estava, entendeu? Hoje a gente entende e sabe como fazer com uma facilidade muito maior, né? Você vai ganhando experiência ali, parece que as coisas vão ficando muito mais fáceis de serem feitas. Mas lá em 2016, quando a gente termina essa casa, zero portfólio, naquela época assim que a internet estava começando a existir, Instagram, aquelas coisas todas, e você fala assim, eu preciso fotografar alguma coisa, né? E assim, a gente contratou um fotógrafo, ele fez as fotos, e foi o primeiro projeto que a gente fotografou, e ele saiu mundo afora, assim, saiu em várias revistas impressas, saiu em vários sites legal, super de nome, assim, de arquitetura e tal. E pra gente a gente entende que esse momento foi um pontapé, assim, da gente começar a mostrar o que a gente queria, né? E a partir dali as coisas foram caminhando um pouco melhores, assim, um pouco mais fáceis no sentido até do próprio cliente entender a linha de pensamento da gente, né? Porque quando você tá, às vezes, numa cidade menor, o arquiteto, às vezes, ele tem que fazer N tipos de arquitetura, assim, porque ele não consegue, às vezes, sobreviver com uma linha, um conceito que ele quer para o trabalho dele. E nesse momento a gente percebe que começa a surgir oportunidades mais distantes da gente, né? Então o escritório começa com uma demanda 100% local, e hoje a gente enxerga que a gente tem 5% de demanda ali onde está o escritório hoje. A maioria dos projetos são fora mesmo, né? Eu acho que esse momento dessa virada foi a partir desse momento que a gente divulga esse projeto e que a gente consegue mostrar um pouquinho do que a gente teria potencial ou gostaria de fazer, né? Sabe que até eu fui dar uma palestra em Franca, né, com eles, né? Eu não lembro, mas desculpa até, não lembro o nome da loja. Qual que era o nome da loja? É a Galeria A. A Galeria A. Isso. Foi fantástico ali, porque você vê os fornecedores, você vê os arquitetos, você vê muitas pessoas querendo aprender. E, cara, assim, eu nunca estive em Franca efetivamente, né? Não entendo exatamente como é que é o mercado, mas ali eu vi muita coisa de
que dava uma possibilidade gigante para os arquitetos desenhar e ver e tocar e até mesmo visual e áudio. Então você vê que realmente a arquitetura ali em Franca, e eu não sei se é uma dessas coisas em Franca que se destaca, na verdade, cara, que você vê que tem um grande diferencial ali para arquitetos e tem uma grande possibilidade para as pessoas, na verdade, unirem essa paixão com o desenho. E aí eu pergunto para você, do pessoal de Franca quando constrói, eles realmente pensam um pouquinho diferente, lhe deu essa liberdade ou ainda não? Então, a gente tem clientes e clientes, né? A gente tem essa possibilidade de fazer um trabalho super legal, até mesmo fora de Franca, que eu entendo que é mais, que a gente tem clientes que às vezes dão um pouco mais de liberdade, mas a gente tem clientes ali e esses poucos que a gente desenvolve ali hoje são pessoas que realmente entendem o valor da arquitetura. Tipo assim, que estão dispostos a investir um pouco mais na arquitetura ou entendem o quanto ela é importante para o dia a dia ou, né, para casa, que vai agregar uma qualidade de vida e tudo. Então assim, existem, mas eu não diria que é muito, mas a gente lutou muito com isso no início, entendeu? Então assim, por isso que eu falo que foi uma grande oportunidade esse projeto lá atrás, porque se não fosse ele, a gente não teria tido a oportunidade de mostrar o que a gente queria, né? Então eu digo que às vezes a gente conta um pouco com a sorte, sabe? De encontrar uma pessoa que naquele momento certo te dá a oportunidade certa de você, e a gente aproveitar aquela oportunidade para poder realmente fazer valer a pena, né? Eu não acredito muito em sorte, eu acredito muito em competência. Mas a receita do bolo é achar um louco que tope e que você tenha competência suficiente para que aquilo seja, na verdade, um case de sucesso para que aquilo chame, né? Eu acho que essa é a receita do bolo, na verdade. Acho que para Reúde também foi isso, sabe? O que eu tentava achar era louco, queria fazer estruturas de madeira, que na época era muito difícil, que as pessoas ainda não estavam acostumadas com aquilo. E uma vez que você tem, e acredito muito em trabalho árduo, em propósito muito grande para que a gente possa cumprir com o que a gente tem em mente, né, e até o final daquilo, independente de custe o que custar, né, acho que isso que faz todo o grande diferencial, e eu vejo muito nos projetos da qual vocês fazem. A equipe toda, sabe, o que você falou da equipe, né, dessa questão de todos estarem empenhados ali em levar algo de qualidade, a gente é o nosso dia a dia no escritório, a gente quer desenhar desde um detalhe, de um acabamento, pensar, exercitar aquela ideia, pensar se aquela é a melhor opção, a gente vai junto com o fornecedor, a gente estressa as ideias ali, a gente brinca para chegar numa solução ideal, né? Porque a gente quer levar para o cliente o melhor do melhor possível, sabe? Dentro das possibilidades de custo, dentro das possibilidades de execução, né? A gente tenta isso, sabe, Calil? Eu acho que isso realmente faz você ter um trabalho diferente, né? Faz você querer levar coisas de qualidade ali para as pessoas. Uma palavra que você falou que é muito importante é o desenhar, né? E o desenhar, eu entendo, como um arquiteto, ele deve controlar e entender os produtos a qual eles são utilizados. Até mesmo na palestra de Franca eu falei isso, que não adianta você querer ser uma coisa que você não é e desenhar e utilizar o produto de forma a qual esteticamente é bom para você, mas naquele caso ele não vai se encaixar. Isso eu vejo muito nos seus projetos, sabe? E a gente aqui teve um case, né, que é a Casa PZ, até gostaria que você falasse um pouco do case, mas em termos de concepção de estruturas de madeira, eu pergunto para você, você teve concepção até mesmo de estruturas de madeira durante a sua faculdade? Muito, muito pouco, né? Eu acho que estruturalmente, falando de estruturas, o nosso curso não teve muito relacionado a matérias, tanto de concreto estrutural, o que fosse ali, metálica, madeira, muito raso, né? E aí é que eu falo que a gente tinha que buscar. Mas para nós foi um momento de olhar com mais carinho para a parte de estruturas em madeira, né? Da madeira laminada colada. A partir do momento que a parte da equipe vem para essa visita na Reúde, né? Eu não vi nessa visita, como você falou, mas vieram 3 arquitetos de escritório e a gente já tinha uma vontade, estava no momento de dentro do escritório, a gente está desenvolvendo algumas ideias já com foco desde o início em usar a madeira, né? A gente queria já levar para o cliente uma solução assim, olha quanto fica bom a sua casa com esse tipo de estrutura
E olha o quanto isso é viável, o quanto isso pode ser interessante, né? É viável em N sentidos, né? Em vários pontos aí. E aí quando essa parte da nossa equipe vem, faz esse dia a dia aí com vocês, entende mais, a gente estreita mais os laços de conversa ali, e a gente tem a oportunidade, logo em seguida mesmo, da Casa PZ, que era um projeto que estava em andamento na época ainda, e que a gente já nasceu ele com a vontade de ter aquele esqueleto, né, aquela sequência de pórticos assim, tudo na madeira, né? E a gente apresentou para o cliente, ele falou: adorei isso, quero fazer, né? Mas como fazer isso, né? Existe alguém que faça isso, né, e tudo? E para nós era algo muito novo. Isso a gente está falando de 2019 e 20 ali, né? Pra gente isso é recente. A gente sabe que já existe há muito mais tempo, que alguns escritórios já trabalham há mais tempo, mas exatamente por a gente estar lá naquele momento mais de um trabalho mais ali no interior e tudo, e nesse momento a gente está alcançando novas possibilidades, a gente sempre buscando encontrou na madeira, né, essa possibilidade de fazer algo diferente. E acho que foi uma hora que tinha que ser, porque aí a gente tem esse momento com vocês, de mais técnica, de mais entendimento, e vem a possibilidade de desenvolver, o cliente adora e compra a ideia, e aí a gente começa todo o desenvolvimento, né? E aí foi mais incrível porque assim, a gente é apaixonado por desenhar os detalhes da casa. E quando a gente entende que na madeira isso é muito... E não é só gostar disso, tem que ser feito. Exatamente. Pra gente foi uma maravilha, porque assim, a gente encontrou uma equipe que também de vocês amava fazer desenhos e a gente entender aquilo, né? Para nós foi um processo muito bom, porque ele foi um primeiro projeto de vários que a gente tá fazendo agora, né? E ele trouxe uma carga de compreensão e de possibilidades que a gente não tinha até então. E aí a gente começa a olhar com outros olhos, né? E fala assim, olha, isso é possível, isso fica muito bacana, isso é viável, isso dá certo. Ou aqui a gente tem um limitador, aqui a gente precisa se reorganizar para que seja possível viabilizar, né? E a gente adora esse momento de tipo, não dá certo assim, mas e se a gente fizer assim? Não deu certo assim, mas e se a gente tentar de uma outra forma, né? Isso é muito legal de fazer, né? Então, pra gente foi muito bacana esse case de ter a Casa PZ, e foi um projeto que foi concluído em 2023, e a gente ganhou um prêmio internacional com ele, o DNA Awards em Paris, então foi para nós muito gratificante, né? Um dos primeiros projetos com madeira e a gente poder ter sido premiado com ele também, né? Cara, eu vou falar para você que o trabalhar com madeira, né, e eu falo isso para muitos arquitetos, né, que você falou que são os detalhes, que não são uma coisa que não precisa ter ou a gente pode fazer. A gente tenta, na verdade, fazer detalhes típicos para tentar, na verdade, ajudar os arquitetos a desenhar com madeira, mas eu sempre falo que Deus está nos detalhes e a madeira precisa desses detalhes, e a arquitetura de alto padrão, ou altíssimo padrão, que é o que a gente está falando, precisa desses detalhes. E o mais importante não são os detalhes, mas sim a compreensão do arquiteto em cima dos detalhes, da forma que você falou, dos limitantes a qual cada material tem. E para mim, aquela palestra, até mesmo em Franca, foi legal, porque você tinha o cara da iluminação, tinha o cara do som, e eu sempre falei assim, cara, ouça, busque informações, ouça os seus especialistas a qual você confia para que possa desenhar, para que você possa, na verdade, desenhar uma coisa que seja eterno, ou que realmente envelheça da forma como você quer, e aquilo, na verdade, é o que você está tendo dentro da interação, não somente, mas também o entendimento do material, e isso é muito marcante no escritório que você trabalha. Eu até falei para você que é muito importante, na verdade, eu avalio os arquitetos através das perguntas que eles fazem e da forma como ele desenha, e para mim é muito importante entender até onde eu posso ir, porque eu entendo também que eu tenho que me resguardar e tentar atender a essência a qual está sendo trazida pela arquitetura, mas é importante também a vice-versa para que isso seja um entendimento também junto ao desenvolvimento do material. E isso você fez muito legal na Casa PZ, né? Acho que não foi por acaso, até mesmo que você ganhou o DNA Award, sabe? Putz, deve ter sido fantástico, né? Mas eu queria, na verdade, falar um pouco da concepção. Como é que você concepcionou aquele primeiro, esse foi o primeiro projeto de madeira. Como é que você concepcionou esse primeiro projeto de madeira? A gente tinha ali, é uma casa em Avaré, né, de frente à represa. A gente tem um cenário lindo lá. E a gente entende que, assim, na concepção e tudo, a gente
quer extrair o máximo do entorno quando ele traz e agrega pontos positivos ali para casa, né? A gente entendia que aquela casa tinha que olhar para aquilo tudo, né? A gente queria que a arquitetura fosse vivida e sentida, mas que ela fosse silenciosa ali. A gente não queria nada que tipo, fosse além do que é a natureza ali, né? A gente tinha que ter uma casa, tinha que atender as demandas da família, o programa de necessidades que era necessário, e dentro disso tudo a gente começa a imaginar como essa casa poderia se implantar ali no terreno, né? O formato dela é muito simples, é quase como se fosse uma letra T, e a intenção é que tudo tivesse vista para a represa, né? Então, se eu tô no quarto, eu tô com vista. Se eu tô na academia, eu tô com vista. Se eu tô na sala, eu tô com vista. E a gente queria que tivesse ali, exatamente por essa questão de não chamar tanto a atenção no sentido de se aparecer, a gente queria que tivesse uma quantidade pouca de materiais. A gente é apaixonado pelo material natural, é a pedra, é a madeira, é o concreto, isso de forma autêntica, né? E aí a gente começa já, no momento da concepção, da distribuição, falar, olha, quem sabe essa volumetria seria em madeira e essa outra em concreto, né? E aí a gente deixa isso bem evidente, né? A gente entende que a planta da casa, quando ela tá bonita, ela compõe não só a planta como a materialidade e a volumetria. Então, quando eu olho para uma planta e enxergo que ela tá bonita, eu, ao mesmo tempo, estou enxergando que se esse volume aqui é um volume social, ele tá todo revestido em madeira, ele não tem aquela troca de materiais, ele não tem aquela mistura de alguns materiais. Isso fica muito mais claro ali no caso desse projeto, a hora que a gente faz essa implantação e entende que era esse formato. Área central como uma área social, toda em concreto. A gente tem uma laje gigante lá em concreto, com beirais de mais de 4 metros, para a gente conseguir resolver um pouco da questão da insolação e tudo. E vem com esse bloco inteiro, como se fosse uma sequência de pórticos em madeira, que faz como se fosse uma capa de proteção, né? A gente tem ali do lado da circulação, ele já é a parede, mas do lado de frente à represa, ele é como se fosse uma casca. E dentro dessa casca a gente ainda vem com a casa criando uma varanda, uma área de respiro ali, né? E assim, vem de forma natural, né, Calil? É interessante porque a gente vai no terreno, a gente acha importantíssimo ir no lugar para você poder entender o que tá ali, né? E a gente gosta sempre de fazer um projeto que a pessoa tenha esse contato direto com a arquitetura, mas que ela seja muito delicada, assim, muito sutil, sabe? Que eu entenda que eu tô ali naquele lugar que é lindo, tô visualizando a natureza, tô dentro de uma casa, que é a situação ali, mas que ela é discreta, ela não quer impor nada, sabe? Ela é uma coisa silenciosa ali, né? E acho que aí a gente consegue levar a emoção para a pessoa dela, sabe? Percorrer alguns lugares. Nessa casa, você chega num hall de entrada que eu não tenho ali vista ainda da represa. Então eu chego num lugar que a gente tem uma proporção totalmente achatada, 2,10 de altura. Eu passo numa porta totalmente baixa, a gente faz uma abertura de luz que traz ali uma sensação de sombra e luz. E daí, depois que eu passo nessas duas laterais, aí eu dou de frente com essa laje inteira de concreto e a vista, né? Então a gente sempre procura fazer esses momentos entre você percorrer a obra, você ver ou não ver, você ter luz e não ter luz, né? Porque eu acho que a arquitetura de uma forma sozinha, ela é só arquitetura, simples. A gente precisa trazer ela de uma forma simples, mas que ela traga emoção para quem está ali, né? Sim. Que eu consiga usar a arquitetura e ver ali de uma forma que me traga algumas sensações diferentes, né? Então, ali foi mais ou menos isso, sabe? A ideia da casa. Cara, eu achei fantástico, principalmente que um transpassa pelo outro, né? Você não tem a conexão, mas é uma coisa conectada à outra, e isso é perfeito, porque materiais diferentes trabalham de forma diferente, então é muito importante esse entendimento. E a única pergunta que eu tenho pra você, cara, que normalmente as pessoas usam a área de living em madeira e o resto em concreto. Por que você inverteu ali? Sim. Então, o que você sentiu ali que... eu não sei se tem uma explicação tão
Óbvio. Mas assim, sabe? Foi aquele negócio. Eu acho que a madeira deu muito certo no momento que a gente queria criar essa casca, né? Como a gente chama ali na parte dos quartos. E a gente queria beirais grandes, óbvio que daria para fazer na madeira ou metálica com madeira e tudo, né? Mas eu não sei porquê. Eu acho que ali foi aquele momento de escolha mesmo de materiais e de definição mesmo de texturas e tudo, né? Sabe que uma coisa que eu fui lá na casa depois de pronta, sabe que uma coisa que me chama muita atenção é das experiências que você passou. Tanto a diferença de pé direito como dos materiais, cara, é muito legal. E você tá tendo umas experiências diferentes ali, em ambientes diferentes, e é uma coisa que tá tudo interligado, mas você se sente diferente em lugares diferentes, e ainda mais com aquela vista lá, tipo, foi fantástico, sabe? Sim. E uma pergunta que eu tenho pra você, uma vez que você trabalhou com uma laje de concreto e junto à interação na madeira, quais foram os grandes desafios entre desenhar com concreto e desenhar com a madeira e a sua interação? Sim. Sempre que a gente fala de materiais diferentes, a gente tem reações diferentes de cada material, eles trabalham de forma diferente, né? Então o concreto vai ter um momento de trabalhar diferente da madeira, e ali, como você falou, a gente queria a sensação da laje de concreto passando em cima da estrutura de madeira, né? E de uma forma que desse uma certa soltura, que parecesse que foi algo encaixado de forma bem certinha, né? E foi um desafio porque a gente tem equipes diferentes, né? Eu entendo que a madeira, do jeito que a gente trabalhou lá, madeira engenheirada e tudo, a gente consegue ter uma precisão muito grande que às vezes você não consegue ter com o concreto. Você vai ter ali momentos que, sei lá, a laje se movimenta, a temperatura muda e sabe? Então tem questões diferentes ali do trabalho do material, né? Então, assim, uma coisa que é importantíssima é essas conversas que acontecem no decorrer do processo, né? Porque às vezes o cara que está executando a laje, ele nem imagina que ali embaixo vai passar uma madeira que tem precisão de milímetros, entendeu? E aí pra ele, mas se isso daqui der uma diferença, 5 centímetros, tá tudo bem. Certo. Eu falei, não, então, você não tá entendendo, então não cara. Dá, né? Você sabe que tem coisa que a precisão tem que ser ali. E foi um grande desafio para nós, né? Para chegar no que a gente conseguiu chegar lá. Porque tem momentos que você tem que repensar alguma coisa, se reorganizar, porque às vezes não foi como queria, mas a gente tem que ter um certo jogo de cintura ali para falar, não, então vamos seguir assim, que também vai ficar bom, né? Mas eu acho que isso, Calil, independente do tipo de material, numa obra, quando a gente alinha todas as equipes, né, e no caso lá, como suporte de vocês, desde a parte de desenho até a execução, foi incrível, assim, e isso traz uma tranquilidade pra gente, a gente entende que isso na obra reflete positivamente. Você vai ver que a obra tem muito menos retrabalho ou trabalho, né, a gente quer que tenha zero, né, e a gente entende que o processo com a madeira é um processo que pode dar zero retrabalho, zero problema, porque a gente pensa tudo muito antes, né? Alguma coisa, algum detalhezinho que pode acontecer de ter que fazer algum ajuste, né? Mas é sempre um desafio. Toda obra, eu falo, é um desafio até alinhar todas as equipes ali, né? E é bom, isso motiva também, né? Cara, e como é que foi ganhar esse prêmio do DNA Awards? Então, foi muito bacana, né? Esse foi se eu não estou enganado, o 4º prêmio internacional que a gente ganha no escritório. A gente já ganhou com projetos de um restaurante que a gente fez, a gente ganhou em Paris em 2019, depois em 2023 a gente ganhou um prêmio com uma casa, que é a Casa do Lago, que a gente ganhou um prêmio também no Canadá, que é o AZ Awards, e aí a gente ganhou esse com a Casa PZ em Paris também. E assim, eu diria que as premiações são algo muito importantes, no sentido de nos dar mais energia, né? Você fala assim, isso é uma gratificação muito grande pro trabalho da gente, né? Ser reconhecido e você pensar, poxa, a gente lá em Franca, desenhando, fazendo o nosso traço ali, ser visto lá do outro lado, né? Por concursos que estão vendo o melhor do melhor e você poder estar ali junto, né?
Então, assim, é extremamente gratificante. Eu acho que principalmente não é somente gratificante, mas também é a referência a qual você traz do uso do material, seja qualquer outro tipo de material, ou até mesmo os desafios que você encontrou para executar aquela obra. E isso foi muito legal. Sim. Né? Acho que até mesmo legal comentar que foi tirado foto com o Fernando Guerra, né? Pô, até fã das postas, assim, a gente vai postar algumas fotos aqui para vocês verem, mas, cara, a casa ficou fantástica. E aquela apresentação lá que vocês fizeram em Franca, junto com a nossa, ficou assim, maravilhosa, exatamente, obrigado, cara. Obrigado. E depois que você trabalhou com madeira, cara, o que você tem sentido do material madeira ou você tem trazido mais outras soluções? Sim, a gente deve estar em andamento com vários projetos que usamos a madeira, né? Tem um que está próximo a ser concluído, a gente deve concluir ainda esse final do ano agora, é uma que chama Casa Celeiro, nada mais é que um formato de celeiro, um elemento bem grande, ele deve ter uns 60 metros de extensão e ali dentro a gente insere umas caixinhas de alvenaria tradicional. Então a gente gosta dessa mistura, né? Sim. É interessante porque às vezes o cliente fica com certo receio ainda, né? De tipo, será que eu vou fazer minha casa com esse material? Eu falo, eu faria a minha inteira, entendeu? Mas assim, aí a gente faz esse equilíbrio, né, Calil? Então tá, vamos criar uma estrutura assim, vamos trabalhar uma mistura de materiais, né? Isso tem funcionado muito bem, eu acho que é tudo parte de um processo, né? Que a gente vai ver acontecer, mas que eu vejo que é um futuro logo ali, entendeu? Das pessoas entenderem o quanto a construção a seco é algo muito bom, né? E a madeira, né? Traz N vantagens. Então, quando a gente fez esse primeiro projeto e concluiu esse primeiro projeto, pro cliente ele tem um olhar diferente, que ele fala, não é a minha casa que está sendo feita como uma primeira como vez. Teste. Vocês já fizeram alguma outra e tudo, né? Então, assim, a gente tem vários projetos andando, né? Essa Casa Celeiro é algo que a gente está super animado com a conclusão dela, que deve ser feito até esse final do ano. A gente quer fotografar e tudo. É um projeto também de frente a uma represa em Delfinópolis, Minas Gerais, então é um lugar super bonito também. E a gente está com vários estudos andando, né, com a madeira. E, inclusive, tem um que aí vem as questões de execução, né? Um projeto que a gente está fazendo na Patagônia, de um hotel boutique, e é remoto, lá só chega de barco ou helicóptero, né? Então, assim, eu não tenho a estrada de acessar e tudo. E a intenção é a gente fazer os quartos e os módulos, a gente está projetando nesse formato e vai igual um quebra-cabeça. Para ali o barco, descarrega tudo e já vai montando a estrutura, né? A gente tem isso, numa montanha, então assim, eu preciso usar o menos possível de construção de alvenaria. A gente quer fazer o projeto, a gente está fazendo uma estrutura que ela vai ser chumbada nas pedras, assim, a casa vai ficar solta do próprio terreno, né? E a gente só conseguiria isso com algum material desse tipo, né? E é interessante que a gente foi para o Chile, foi visitar o fornecedor lá que vai possivelmente montar a estrutura. E a gente vê, por exemplo, no Chile, foi interessante que essa empresa nos levou para visitar obras e a gente visitou um prédio de 5 andares em Santiago, que hoje acho que já está pronto, já faz 1 ano e meio, já deve estar concluído. Mas assim, é muito legal você ver o quanto de possibilidade permite ser feito, né? Você pegar esse prédio lá de 5 andares, todo em madeira, e a conversa entre lá, né, profissionais, assim, arquitetos e o pessoal que acompanhou a gente, que foi uma turma muito grande, desde engenharia, o pessoal de produção que estava ali, e eles falarem, nossa, o pessoal fica super curioso, assim, e ao mesmo tempo foi um empreendimento que vendeu assim, sabe? Porque lançaram como, né, um projeto super diferente, com uma estrutura também diferente, e eles estavam muito satisfeitos com a aceitação daquilo tudo, né? Então, pra gente foi muito legal também poder ver isso fora do Brasil, né? A gente sabe que às vezes em alguns países isso é mais comum do dia a dia, né? Mas aqui a gente tá nesse caminho, né, cara? Eu acho que a gente tá cada vez mais perto, né? Eu sempre falo assim que a industrialização é um caminho de uma mão só, né? Cada vez mais a gente vai ter escassez de pessoas trabalhando em obra e, cara, isso é bom porque, na verdade, o filho do pedreiro tá virando engenheiro e eu acho fantástico isso. E a industrialização é um caminho que deve ser seguido e eu vejo pela própria construção e também pela liberdade que você tem aonde fazer e o tempo de obra que você consegue
consegue garantir, na verdade, não somente o tempo, mas também o custo dessa obra, que muitas vezes você não consegue nem garantir o custo da obra, porque vai se modificando ao longo dos processos, né? Uma coisa, por exemplo, que quando você fala em industrialização, e principalmente o concreto, né, que é um material a qual sempre se compara junto à madeira, é o concreto pré-moldado. Né? Quando se fala em concreto pré-moldado, por exemplo, ele tem um raio de atuação de 300 quilômetros da fábrica onde ele está. Então você tem que ter várias indústrias ao longo do país tentando fazer esse tipo para atuar no país inteiro. Enquanto na madeira, como você mesmo falou, você consegue atuar em lugares muito remotos. Hoje a gente está terminou agora, na verdade, recentemente, um projeto numa ilha em Angra dos Reis, e é um dos únicos materiais a qual, acredito eu, conseguiria chegar com a precisão, que é o que você falou, e com a certeza de tempo executado junto com uma casa desse tipo, sabe? Então a madeira, não somente de ser mais leve, mais fácil de trabalhar, você consegue um sistema logístico de travabilidade e ajuste, cara, que só a madeira, e através do material engenheirado, que na verdade é o produto industrializado, né, para chegar naquele produto com alta precisão, é o que você consegue, na verdade, os melhores dos mundos. O Chile, cara, é um país a qual tem muita cultura em madeira, sabe? O Chile, eu estudo a madeira há mais de 20 anos. Eu tive a oportunidade de visitar várias indústrias no Chile. Tive possibilidade de visitar indústrias de madeira laminada colada no Chile, isso há 20 anos atrás, e eles já estavam muito mais à frente que a gente. Sabe, uma coisa que chama muita atenção no Chile é o terremoto. Poucas pessoas sabem mais o sismo, né, que é o terremoto. A madeira, por exemplo, você me fala, cara, você está dirigindo um carro, você vai bater no poste, cara, mira no poste de madeira, porque a madeira absorve energia e o poste de concreto, toda a energia que você coloca nele, ele vai responder para você da mesma força. Você entende? Quando você fala em sismo, e principalmente no Chile, que se tem terremoto, é um material a qual tem um potencial muito grande de uso. Em termos de terremoto e movimentação e absorção de energia, a madeira, principalmente para prédios de madeira, se destacam muito. Então eu entendo que a madeira, e eu sempre falo isso, não é uma questão do material, eu entendo que cada material tem sua limitação e cada material deve ser utilizado da forma correta, mas sim, é utilizar o material correto no lugar correto. Né? Então depois de alguns terremotos que o Chile teve, a madeira teve uma aceitação muito maior, e acredito que hoje o mercado do Chile só não é maior por causa do comprimento que ele é. Você entende? Exato. Porque, cara, é um país que, cara, dá pra você. Você entende que no Chile você tem o deserto e você tem o gelo do gelo lá embaixo, tem toda a temperatura ali e, cara, graças a Deus a gente tem a cordilheira que ele não consegue vir pra cá. Você entende? Porque senão a gente... ou não, né? Ou era bom não ter a cordilheira, porque daí essa cultura, na verdade, ia entrar da madeira e seu uso do material, sabe? Então, assim, eu acredito que no Chile eles têm, sim, menos preconceito pela maior informação que eles tiveram dentro de alguma coisa que aconteceu, que no caso eu acredito que tenha sido um sismo, né, ou algo do tipo, né, tanto é que no Chile você tem indústrias muito maiores em produtos engenheirados, seja em wood frame ou até madeira laminada colada e CLT, mais do que o Brasil, e o seu uso sendo muito maior do que eles, sabe? E uma coisa que você falou, por exemplo, que eu ia te perguntar pra você, cara, quando você apresentou a primeira casa de madeira, essas são as perguntas, né? Que é exatamente o preconceito que eu tô falando, cara. Que é completamente diferente. Então, como você teve no Chile, e aí eu pergunto pra você, quais foram as perguntas que o teu cliente fez no Chile sobre a madeira e as perguntas que o cara fez no Brasil? Você fala assim, cara, qual que é? Diferente, né? É isso que diferente. E aí? Porque assim, esse cliente específico, ele é um cara que é da construção. Ele tá construindo... É o segundo projeto que a gente faz pra ele. A gente tá fazendo 4 outras casas, que é lá em Matanzas, é numa região de litoral, e esse projeto é numa região da Patagônia, então assim, são extremos, né? Mas ele é um cara construtor que já tem um conhecimento do material. Partiu dele. Mas é um cara novo ou um cara velho? Ele é novo, é um cara novo. Partiu dele a ideia de usar a madeira. A madeira ali, Felipe, é uma coisa legal, o que você acha? Ele não quis impor, mas ele já veio com algo, olha aqui, o que você acha, né? Ele falou assim, isso aqui vai facilitar a minha vida. Tipo assim, ele já, sabe assim, enquanto aqui no Brasil o cara falou assim, isso daqui vai me dar dor de cabeça. Exato, então assim, ele já tinha uma mente aberta pro material, pro uso do material, né? Enquanto aqui a gente às vezes ainda tem que tentar levar isso, tipo,
explicar pro cara como funciona, né? É porque às vezes o cara tem, cara, uma noção daquele tipo de madeira lá atrás, que às vezes não tinha nenhum tratamento, e às vezes tinha uma janela na casa dele que empenava e não abria, ele pegou aquela referência. Eu tinha uma janela em casa de madeira que não abria. Mas não é isso, a gente está num outro momento, com uma outra tecnologia, com uma outra possibilidade de uso da madeira, né? Então acho que isso para nós é incrível, entendeu? Isso nos dá uma liberdade de criação e um potencial de criação que a gente não tinha com a madeira há sei lá quanto tempo atrás, né? E a gente vê que as pessoas que o cliente, ele tá entendendo isso de uma outra forma, porque às vezes você faz uma casa, o amigo vai lá, vê e fala, nossa, não é que fica bom mesmo, né? E aí você começa, né, a mostrar na prática, né, para a pessoa, né? Eu acho que um dos pontos legais é quando a gente consegue usar esses materiais em lugares que a pessoa tem mais acesso, às vezes num lugar comercial, que ela vai poder visitar, vai poder ver e tudo, né? A gente está com um estudo de um restaurante aqui em São Paulo até, e depois a gente até vai falar um pouquinho mais disso, mas a gente tem uma estrutura que é uma laje gigante de madeira, e a nossa intenção é fazer isso inteiro em madeira, entendeu? E eu acho que aí é um ponto legal também, porque a pessoa vai ali e fala, nossa, que material é esse, né? Como é isso? Sabe que foi uma coisa que eu postei muito esse ano. Quer dizer, esse ano não, ano passado. A gente fez Companhia Marítima no Oscar Freire. Nós fizemos a loja Francis no Oscar Freire. E nós fizemos isso a Dengo, já faz 5 anos, né? Que é aqui do lado também. E atrás da Dengo a gente fez o Gourmet. Que são restaurantes. E esse ponto que você falou é muito importante. Sim. Até mesmo na visita, a gente levou, por exemplo, na Garden, que a gente fez também. A gente levou no Bar do Corona, que a gente fez. Porque, cara, não é simplesmente só ter acesso às pessoas a qual você tem esse tipo de... Até mesmo você, quando você até mesmo no começo da arquitetura, você não tem acesso a esse tipo de material. Então você teve que vir até aqui para ter... E ter isso aberto ao público, às vezes as pessoas falam assim, às vezes ela passa lá, nem sabe o que é, e ela vem conversar comigo e fala assim, então você já foi na loja tal? Eu falei assim, já. Então, aquela loja de madeira. Sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Deixa mais acessível, né, mais acessível. As pessoas enxergarem o material. E entenderem que aquilo faz parte e é um material. Esse que é o negócio, cara. Eu sempre falo, tem que fazer parte do portfólio, seja do engenheiro, do arquiteto, que é um material que é factível, que pode ser construído em alto nível estrutural, assim como os três. Diferente do que a madeira serrada, na verdade. Né? E em termos de sustentabilidade, Felipe, comparada com o Chile e comparada aqui, qual que é a grande diferença? Então, a gente nos projetos, eu acho que naturalmente os projetos já saem com essa pegada de sustentabilidade, né? A gente já procura criar de forma natural algo que... Claro que tem cliente que quer buscar uma certificação, que é o caso, por exemplo, de um projeto que nós estamos fazendo na Grécia, e tem um arquiteto da Austrália que está fazendo toda a parte de certificação. Então ele busca pontos, ele fica puxando pontos junto com a gente para que a gente trabalhe o máximo para conseguir essa certificação. Mas mesmo aquele projeto que o cliente não tem o intuito de buscar uma certificação e tudo, naturalmente a gente já nasce com isso, né? Desde uma luz natural, de ventilação cruzada, de uso de materiais que envelhecem bem, dessa questão do uso do material às vezes que está mais próximo ali, algumas coisas assim que a gente vai exercitando junto com o projeto, né? Em relação ao Chile, assim, a nossa experiência vai ser agora de execução desse projeto, né? Mas a gente por exemplo, no prédio lá que você falou. Sim. Aquilo lá deve ter tido um apelo muito sustentável. Eu acredito que sim. Eu não estudei a fundo o projeto, mas foi uma visita importante ali de algumas horas, mas assim, a gente entende que tem uma questão ambiental totalmente ligada, né? Eu acho que a arquitetura precisa retribuir isso, né? No que for possível, né? Ser retribuído. E eu vi isso lá nesse projeto, né? E a gente tenta, aqui com os nossos também, trazer um pouco dessa contribuição, né? Fantástico, cara, fantástico. Cara, nosso tempo praticamente acabou. Eu sei que acontece rápido, mas eu tenho uma última pergunta pra você, cara. Felipe Oliveira, que é arquitetura pra você? Então, ao mesmo tempo que eu acho que é complexo, é simples, sabe? Porque nada mais é do que a gente suprir uma necessidade do ser humano de
de abrigo, do que for, né? Eu acho que a arquitetura, para mim, é poder levar para as pessoas que vão usar aquele espaço, não somente a função, mas a gente levar a emoção, levar sensações diferentes do que algo mais comum levaria, né? A arquitetura, para mim, precisa ser funcional, ela precisa ser emocionante, ela precisa ser discreta e silenciosa, né? Então, eu acho que, para mim, a arquitetura é um conjunto de todas essas questões. Quando a gente consegue fazer isso bem feito, eu acho que a gente atinge um ponto ideal ali da arquitetura. Cara, e pode ter certeza que você consegue transpassar essas experiências, porque eu sou muito fã do projeto Siso. Muito legal, obrigado, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho, cara. Muito obrigado. Queria agradecer pelo seu tempo, Felipe. Imagina. Foi ótima a conversa. Gostou da conversa? Se inscreva no YouTube, faz o joinha aí. Até a próxima. Valeu, gente.